Gravar aqui. Daí iniciamos. Pessoal, só algumas questões que ainda estão, né? Mesmo que a gente esteja com a data carruagem, mas como é uma turma muito grande, faz parte, né? É normal acontecer da gente ter dúvida, enfim, e até porque é uma turma que nem todos conseguem estar em aula, né? Na live, e também está tudo bem em função das, da peculiaridade, né, da turma, de vocês terem, eventualmente, disciplinas no mesmo horário. Só queria deixar explícito e aí gravado também, eu já comentei isso algumas vezes em aula, mas acho que é importante retomar, porque eu recebi muitas mensagens. E aí alguns colegas ainda não compreenderam duas questões. Uma, no questionário 1, voltando lá, vamos lá, tá? Mas no questionário 1, eu considerei 3 pontos para todos. Então, todos aqueles que entregaram vão ter os 3 pontos. Por que que não aparece lá? Porque eu não consigo lançar 3 pontos de 200 automaticamente, tá? Eu teria que lançar 1 a 1. Então, como eu vou fazer o fechamento de notas do grau A depois do dia 8, tá? Ou seja, na metade do semestre, porque essa é uma disciplina de 60 horas, então a gente está no prazo, não tem nada de equivocado, tá, gente? A gente está no prazo, a gente está exatamente de acordo com como qualquer outra disciplina, como se ela fosse presencial, tá? Então, é assim que funciona, a gente faz o lançamento lá. Ao questionário 2, alguns colegas se angustiaram ali com a questão, realmente ficou duas questões duplas ali. Esse Moodle às vezes dá um scrap que a gente não entende, mas enfim, eu vou considerar uma nula, tá? Então não se preocupem que vocês vão ter a pontuação, fiquem tranquilos, tá? Mas de qualquer forma, alguns questionaram assim, prof, por que que aparece 6 e não 3, né? Por que que a pontuação geral é 6? Porque o Moodle não permite que eu coloque 0,5, tá? Então eu vou converter depois para a nota correta de vocês. Então não se preocupem também, que isso eu já sei, já é planejado, tá? Mas é que o Moodle ele não permite. Então, para que a gente possa fazer essa avaliação depois. Mas aí eu sei, claro, né, que, por exemplo, quem tirou nota máxima, 6, vai tirar 3. E daí vai somar com os outros 3 da questionário 1 e com os 4 pontos que vocês vão tirar do trabalhinho que estão fazendo já sobre as organizações internacionais. Tá? Então, fiquem tranquilos que esse fechamento de notas sairá depois da entrega de todos os trabalhos, para daí eu poder corrigi-los, né? E aí, então, nós termos essa análise aí à frente, tá? Por fim, gente, eu sei que alguns colegas tiveram problemas com o Moodle, tá? Isso acontece, já aconteceu em provas, já aconteceu, né, uma série de questões. Aí alguns mandaram, ai, prof, eu quero, né, pedir a reabertura porque eu fui olhar e aí já estava feito, etc. Gente, eu não tenho essa possibilidade. Por quê? Porque vocês vão ter que me comprovar que houve um equívoco no Moodle, e isso só a TI faz, tá? Só o pessoal da TI. O máximo que eu acesso é enxergar se vocês entregaram ou não. Eu não tenho acesso, né? E nem a expertise aí dos colegas que trabalham com isso, tá? Então, segue da mesma forma como é com as demais, enfim, com as demais disciplinas, tá? Então, aqueles que tiverem algum problema, alguma questão assim, corram na TI e vejam, que daí eles vão mandar o comprovante lá para vocês, se eventualmente houve, né, algum lançamento equivocado, fechamento de questionário antes do tempo, enfim, não sei. E aí sim justifiquem, mas aí com a comprovação do TI via e-mail, que daí a gente olha e vê o que pode fazer, tá? E daí mas eu não tenho esse acesso, tá? Eu tenho o meu limite, assim, é muito parecido com o de vocês, aparece ali para mim o que está ali, tá? Fábio, por favor, diga. Escuta, prof. Uhum, ouvindo. O trabalho tem que fazer a gravação pelo Teams ali, ou por aquele. Tem que botar daí o link para a senhora, ou tem que baixar o vídeo e anexar o vídeo no Moodle? Como é que faz? Tem que, tu tens que colocar um link que eu possa acessar.
tá? Só não pode ser um link assim que eu não consiga acessar. Mas tem que me entregar no Moodle os 2 links, o link do Sway e o link do vídeo, que eu possa acessar. Tá? Entendi, Não, obrigado. isso, tá? Isso que ficou combinado, tá? Daí o formato vocês vejam, né? Se preferem baixar, colocar no YouTube, se querem fazer através do Teams com SharePoint, só daí tem que lembrar que tem que me autorizar, para que na hora da correção eu possa ver. Se eu não ver, não tem como corrigir, né? E não tem como dar o feedback também da nota de vocês, tá? Só tenham esse cuidado. Eu também não vou ficar atrás, eu não tenho, e até assim, gente, eu quero que vocês compreendam também, são 200 alunos, né? 223 alunos. Então, não tem como correr atrás né? Dizer, Fábio, olha lá, né? Tá? Então, até mesmo se não o fosse, isso é responsabilidade dos alunos, né? Então, mas é tranquilo, tá? Dá para baixar, dá para colocar pelo YouTube, ou dá para fazer no SharePoint, enfim, só façam de uma forma que eu consiga acessar, tá bom? Então está. E aí coloquem lá no linkzinho do Moodle, tudo vida normal, como falamos, tá? Então, só queria deixar esses recados para a gente evitar qualquer problema, enfim, eu vi que estavam muito angustiados ali, é normal, faz parte, né? Como eu disse, a gente está numa disciplina em que o pessoal nem sempre está na live, a gente não se vê presencialmente, enfim, isso também gera um pouco enfim, de distanciamento também, né? Acho que essa é a palavra mais expressivamente para a gente poder fazer referência. Bom? Então está, gente, vamos lá, que hoje nós vamos falar, então, sobre organizações internacionais. A gente vai falar sobre essa parte introdutória, até nós íamos falar na semana passada, mas não tem problema, não tem prejuízo, a gente consegue falar hoje. E aí, na sequência, a gente vai falar um pouquinho sobre a ONU. Eu sei que alguns colegas estão fazendo trabalho sobre a ONU, mas a gente vai falar um pouquinho sobre a ONU e, consequentemente, sobre a Corte Internacional de Justiça e sobre o Tribunal Penal Internacional. Tá? Então, a gente vai trazer um pouquinho isso já nessa disciplina, né? Nessa unidade, desculpem, né? Mas para que a gente possa avançar um pouco na matéria também. Na semana que vem, lembrando, né, nós vamos ter a nossa visita aí do colega da ONU, Migrações, que tem nos ajudado muito, aliás, aqui nos acontecimentos em relação às enchentes, né? Então tem sido bem bacana assim a interação do escritório da ONU e desse movimento que eles têm tido em relação aos migrantes e também em relação aos brasileiros. Então, acho que vai ser muito bacana a interação. Será uma aula aberta, então a gente inicia também às 8h30, mas vai ser uma aula aberta, então provavelmente a gente vai ter outros colegas. E por que eu estou dizendo isso? Porque nós teremos um link também de inscrição que eu vou colocar específico ali no nosso material, então não será por esse link que vocês estão aqui, tá? Será um outro link que vocês vão receber para acessar, tá? Então, eu vou colocá-lo lá também para que vocês relembrem na semana que vem, dia 28, às 8h30, tá bem? Então, já ficamos combinados que é num outro link específico da palestra, daí terminando, né, a palestra, a interação, a gente retoma em aula, se houver tempo ainda, se não houver, a gente dá sequência, tá ok? E acho que vai ser muito bom. Tenho uma grande expectativa aí, vamos ver se efetivamente vai dar certo, tá Que bem? bom, espero que me ajude, meu trabalho é sobre a ONU. Ah, é? Opa! Não sabia. Uhum. Que ótimo. Nossa, que legal. Depois. Oi? Acho que ficou. Então está. Não, achei que era o teu trabalho de. Desculpa, Alice, eu achei que era o teu trabalho de conclusão. Aí, mas é o Não, da trabalho da apresentação da sua disciplina. aula. Da Da disciplina. disciplina. Eu disse, meu Deus, alguém vai fazer um trabalho de conclusão em Direito Internacional, achei ótimo. Mas tá aí, ó, já fica a dica, já fica Fica a dica, tá um pouquinho longe.
Já fica a dica aí para pensar. Que bom, coisa boa. Bom, gente, quando a gente fala em organizações internacionais, é importante também que a gente situe sobre o que exatamente nós estamos falando, né? Nós já vimos que o direito internacional, digamos assim, por origem, na verdade, né, por a própria cultura jurídica do direito internacional, ele não estabelece regras tão rígidas, né? Vimos também que há uma aplicação no direito internacional muito forte do que a gente chama de direito costumeiro. Então, isso também é algo que acaba influenciando na própria formação do ponto de vista da sociedade internacional e também da própria formação da cultura jurídica dentro desse universo. Então, diferentemente do direito interno, onde a gente tem normalmente regramentos mais postos, né, mais alinhados, onde haja uma preocupação maior com essa perspectiva, no direito internacional, a gente não tem um movimento perfeitamente delineado, digamos assim, né, onde haja uma caracterização única sobre esse reconhecimento. E não é diferente quando a gente fala em organizações internacionais. Então, lá no início das nossas aulas, nós tratamos, por exemplo, sobre a questão dos estados, né? Como é que se formavam os estados e que os estados efetivamente formavam a estruturação do que a gente chama de sociedade internacional. Só que, além deles, nós vamos ter o que a gente chama de organizações internacionais. E aí, e por isso que eu comecei dizendo que o direito internacional ele não nos entrega um direito que seja delineado do ponto de vista de ser um direito positivo ou de ser um direito muito estreito, né, do ponto de vista da sua organização. Por quê? Porque não é diferente em relação às organizações internacionais, ao reconhecimento das organizações internacionais. Então, na verdade, em que pese nós tenhamos um conceito, digamos assim, sobre o que são as organizações internacionais, ou seja, que são organizações intergovernamentais, ou seja, blocos formados por países ou por estados que vão estabelecer relações, né, econômicas, relações jurídicas, relações políticas, relações sociais entre si, nós vamos ter o que a gente chama de uma heterogeneidade do ponto de vista mais amplo, quando a gente olha para a questão das organizações internacionais. Então, por exemplo, por que a gente coloca ali da ONU à UPO, né? Se a gente for pensar na ONU, ela tradicionalmente, e a gente brinca quando fala sobre isso, né? Ai, quem nunca ouviu falar na ONU, né? Quem nunca ouviu falar sobre essa organização internacional? E nós consideramos ela como se fosse um modelo, aspas, né? Como se fosse uma organização internacional que efetivamente caracterizada ou caracteriza a sociedade internacional. Mas nós vamos ter, e por isso da ONU à UPO, né? Nós vamos ter outras proposições, como, por exemplo, a União Postal Universal, que é uma agência, que é a UPO, é uma agência que vai cuidar dos serviços postais do ponto de vista da sociedade internacional. E aí a gente começa a pensar assim, opa, só um pouquinho. A gente tem lá uma organização internacional como a ONU, que tem uma estrutura modelo, que a gente vai ver tão logo, mas de outro lado, a gente tem outras organizações internacionais ou outros serviços internacionais que também são criados e fazem trabalhos dentro exercem funções dentro da sociedade internacional e que não tem o mesmo reconhecimento. E mais, né, gente? Por vezes não tem a caracterização ou o reconhecimento internacional do ponto de vista da sua personalidade jurídica. Se vocês fizerem um mini flashback, como eu digo, né, e voltarem um pouquinho quando a gente vê lá em Teoria Geral de Direito Civil, por exemplo, as questões sobre personalidade jurídica, sobre reconhecimento da personalidade jurídica, vocês vão lembrar
E esse reconhecimento da personalidade jurídica faz com que a pessoa jurídica, por exemplo, exista para o direito. É isso, né? É a forma de nascimento da pessoa jurídica. E isso não é diferente do ponto de vista do direito internacional. Então, no direito internacional também é necessário esse reconhecimento da personalidade jurídica para fins de reconhecimento no universo internacional. E aí entra uma grande questão, porque, por exemplo, é fácil a gente falar de blocos de países, né, que formam organizações internacionais para uma série de temas, né, como, por exemplo, a OIT, como, por exemplo, a OEA, né? Então, é fácil nós trazermos esses exemplos, que são os exemplos que vocês vão trabalhar nos trabalhos ali, né, no exercício que vocês vão fazer, onde a gente tem efetivamente um bloco de países que são voltados para uma determinada temática e que se unem, então, nessa organização internacional. Mas nós temos também outros desdobramentos dessas organizações, como, por exemplo, os órgãos, ou seja, os pequenos feixes que nós vamos ter dentro dessas organizações. Então, por exemplo, a Unicef, ela é parte de uma organização internacional, assim como a Corte Internacional de Justiça é parte da ONU, né? E elas, portanto, não vão ter personalidade jurídica do ponto de vista do direito interno, do ponto de vista do direito interno, tal qual, né, nós vamos ter em relação a uma organização internacional. Então, se vocês me perguntarem, prof, mas como é que a gente identifica isso, né? Como é que a gente sabe efetivamente o que é uma organização internacional? Na verdade, a gente tem uma heterogeneidade, né? A gente vai ter, por exemplo, o GATT, que é, na verdade, um acordo geral de tarifas de comércio. Então, ele não é genuinamente uma organização internacional, mas ele tem um reconhecimento na estrutura da sociedade internacional. E isso faz com que a gente comece a pensar assim, poxa, mas como é que a gente sabe, como é que a gente reconhece isso do ponto de vista do direito internacional? Isso é heterogêneo, gente. Nós não vamos ter uma delimitação ou uma estruturação fixa que vai dizer assim, olha, só existem essas organizações internacionais e nenhuma outra vai ser reconhecida dentro da sociedade internacional. Pelo contrário, a gente vai trabalhar com a heterogeneidade e mais, nós vamos trabalhar com a ideia do direito costumeiro, ou seja, por vezes, o reconhecimento de uma organização internacional ou mesmo de um organismo dentro da sociedade internacional, ele não vai acontecer necessariamente pelo que a gente chama de atribuição de personalidade jurídica expressa, ditada, né? Por quê? Porque, por vezes, simplesmente aquele movimento, ou seja, aquela organização do ponto de vista internacional vai se consolidar de maneira automática. E isso faz com que haja, né, segundo o direito costumeiro, ou segundo o direito das gentes, né, o ius gentium, faça com que haja o reconhecimento dessa organização internacional para fins da sociedade internacional. Então, vejam, além de ser heterogêneo, nós não vamos ter a atribuição de personalidade jurídica de maneira expressa para todas as organizações. Então, por exemplo, na criação, na constituição da Organização Internacional do Trabalho, por exemplo, o artigo 39, ele diz expressamente que atribui-se personalidade jurídica à Organização Internacional do Trabalho, inclusive para adquirir bens, para firmar relações, etc. Então, há um reconhecimento expresso dessa personalidade jurídica, mas nem sempre nós vamos ter isso, né? Então, isso é algo aleatório desses tratados constitutivos de organizações internacionais. Mas a competência, então, para celebrar tratados, ou seja, quando a sociedade internacional reconhece que há a possibilidade dessas organizações celebrarem tratados em nome próprio,
faz com que se torne mais expressiva essa ideia de personalidade. Ou seja, mesmo que não haja uma atribuição de personalidade jurídica expressa, ditada, né, nós vamos ter o reconhecimento do ponto de vista do direito costumeiro, né, do ponto de vista. Isso para nós parece um pouco dolorido, eu brinco, né? Por quê? Porque nós estamos acostumados a ter um reconhecimento legal, né? Um reconhecimento em lei. E no direito internacional isso é um pouco diferente. Por quê? Porque nós vamos ter um movimento fático, né, dentro do universo internacional que vai fazer com que haja efetivamente esse reconhecimento. No direito costumeiro também, né, e no entanto, se nós formos pensar assim, há uma necessidade de se reconhecer uma estrutura mínima, né? Ou uma estrutura que caracterize ao menos, né? E isso aparece, inclusive, como órgãos indispensáveis dentro dessa estrutura, mas que caracterizem o que é uma organização internacional, independentemente da sua finalidade, ou seja, independentemente da temática ou do eixo de trabalho ao qual essa organização vai pensar, seja lá na organização relacionada ao comércio, seja lá na organização do trabalho, etc. Né? Então, não importa dentro dessa situação. E esses dois órgãos, e isso sim é bastante importante, um deles se chama a Assembleia Geral. Então, é um movimento onde nós vamos ter efetivamente a presença de todos os Estados-membros, ou todos os países membros, né, que tenham direito à voz e que tenham direito a voto dentro dessa estruturação, ou dentro dessa organização internacional. É muito semelhante, gente, só para a gente fazer uma relação, talvez do ponto de vista mais palpável, né, do ponto de vista jurídico, é muito semelhante a uma ideia de associação. Nas associações, nós também temos como características, como característica, a necessidade de estruturar uma Assembleia Geral, ou seja, de reunir a Assembleia Geral para tomar as decisões de maior relevo dentro dessas organizações ou dentro dessas associações. Então, muito semelhante a isso é o formato que é previsto para as organizações internacionais. E o segundo grande ponto é justamente a ideia de uma secretaria, ou seja, de termos efetivamente um órgão de administração. Então, é muito difícil esfriar meu café, começo a falar assim, esfriar meu café. Agora é zero. Né? Mas é muito difícil a gente pensar também numa estrutura associativa sem um órgão que determine o seu funcionamento, que organize, que traga essas questões. Então, para que a gente pense, para que a gente lembre, né? Isso é muito importante. Nós vamos ter uma Assembleia Geral, a necessidade de termos sempre uma Assembleia Geral, que conte, então, com voz e voto, configurando até uma ideia de competência legislativa, ou seja, que vá estabelecer o regulamento, né? Ou seja, como o funcionamento, vai estabelecer as diretrizes, vai, inclusive, resolver sobre questões que sejam importantes relacionadas à própria estruturação daquela organização internacional. E também a secretaria, que vai funcionar do ponto de vista mais administrativo, ou seja, de fazer com que efetivamente aquela organização se estruture de maneira formal e tenha os seus objetivos alcançados. Além disso, gente, além desses dois órgãos tidos como obrigatórios ou tidos como necessários para que se tenha uma característica de organização internacional, a gente vai ter o que a gente chama de conselho permanente nas organizações de vocação política, que é o exemplo da OEA, né? Onde nós vamos ter um conselho que vai pensar efetivamente
sobre a questão do funcionamento, né? E, por vezes, ele vai fazer até mesmo, às vezes, da própria Assembleia Geral, né? Na medida em que há uma necessidade de se ter uma constância. Porque, vamos lá, né, gente, reunir países para fins de uma Assembleia Geral, né, líderes de países para fins de uma Assembleia Geral, ele tem uma, digamos assim, ai, socorro, ele tem uma, ele demanda, né, acho que essa é a palavra, ele demanda um movimento muito maior, né, e muito mais custoso, essa é a palavra, né, do que efetivamente se nós tivermos um conselho com vocação política. O exemplo da OEA, porque a OEA ela trabalha com a ideia de se ter um fórum de diálogo relacionado à Organização dos Estados Americanos, ou seja, buscando essa integração dos Estados americanos para análise efetiva de política, de pautas políticas, de questões que sejam relacionadas efetivamente ao crescimento e ao desenvolvimento desses países que são signatários e que compõem, então, signatários do tratado que cria a OEA e também que compõem, né, efetivamente essa organização. Podemos ter outros conselhos ou podemos ter outras estruturas que possam ser pensadas? Sim, já sabem disso, né? Inclusive estão estudando isso em relação aos trabalhos que vocês vêm fazendo. Então, por exemplo, como nós vamos ter na ONU, né, uma série de outros conselhos, como o Conselho de Segurança, a gente vai falar um pouquinho dele, tá? Ou ainda o Conselho Econômico Social, que também vai ter uma previsão nesse sentido. Então, é muito comum nós termos esses outros órgãos dentro dessas organizações internacionais, e isso tudo também vai depender, e isso que é muito importante, gente, que a gente não perca de vista. Toda a formação ou toda a estruturação que é pensada em relação às organizações internacionais, ela está intimamente ligada com a temática a qual essa organização está enfrentando, digamos assim. Está enfrentando, né? Ou a temática a qual ela se presta a efetivamente trabalhar. Então, isso tem uma correlação muito grande com a estruturação das organizações internacionais. Então, dependendo do formato como elas têm que ser pensadas ou como elas têm que ser trabalhadas, nós vamos ter a criação de determinados órgãos, né? Que é o exemplo, um dos exemplos mais clássicos que nós vamos ter é justamente os órgãos técnicos ou ainda os órgãos judiciários, né? Então, nós podemos ter órgãos técnicos que demandem, né, essa visibilidade, ou ainda órgãos judiciários, órgãos de julgamento, como é o exemplo da Corte Internacional de Justiça ou da Corte de Haia, que faz parte da estruturação da ONU, né? Então, por que será que nós precisamos ter dentro de uma organização que une as nações para fins de estabelecer soluções pacíficas, né, entre os países, entre os estados, ou mais, ou para fins de defender a promoção de direitos humanos ou de desenvolvimento. Então, a verdade é que nós temos essa necessidade, por exemplo, em relação à ONU, para quê? Para que se possa efetivamente julgar os estados que venham a cometer violações, né, em relação àqueles objetivos defendidos pela própria ONU. Então, vejam como faz sentido a gente pensar, né, e esse é o grande desafio, que faça efetivamente sentido nós pensarmos na função para a qual essa organização internacional foi criada e efetivamente na estruturação que é criada dentro dela. Então, isso é bastante importante. Outra questão que é bastante importante é justamente a questão dos aspectos relacionados ao processo decisório, tá? Então, isso é muito importante, porque
porque isso faz com que um Estado possa ou não ser cobrado em relação àquilo que é decidido ou aquilo que é trazido, que é alcançado dentro de cada uma dessas organizações. Gente, e aqui entra uma das discussões que até acho que hoje a gente ainda não vai conseguir entrar, mas talvez sim, né? Que entra uma das discussões que talvez seja a grande angústia, né, do ponto de vista do direito internacional em relação à própria vivência e ao próprio cenário político que a gente vem enxergando, que é o quê? Vamos lá, né? Que é o quanto as decisões tomadas dentro ou no âmbito dessas organizações internacionais, elas são tidas como obrigatórias, vejam lá, né? Obrigatórias no sentido de fazer-se cumprir em relação aos Estados-membros. E aí, gente, e como eu digo, o direito internacional ele faz com que a gente tenha, né, um mal-estarzinho, porque a gente fica assim, gente, eu não posso pensar numa decisão, né, ou uma decisão ainda que tomada de maneira coletiva, ou mesmo uma decisão judicial dentro dessas cortes, como nós dissemos, mas mesmo que fora delas, uma decisão mesmo que em Assembleia Geral, que não seja tida como algo a ser cumprido, tá? Ou algo obrigatório. E o que acaba acontecendo, gente? Por que o direito internacional ele muda, ele tem uma perspectiva diferente? Porque nós não podemos perder de vista a ideia de soberania. Então, via de regra, em que pese haja uma decisão internacional nesse sentido, não há uma ideia do que a gente chama de princípio do majoritário, ou seja, se a maioria decidiu, todos os estados devem cumprir. Em tese seria assim, né? Mas normalmente o estado ele vai se sentir obrigado somente quando ele tenha decidido de maneira favorável também em relação a essa questão. Então, isso tem uma relevância do ponto de vista da sociedade internacional, porque, em que pese hoje nós já tenhamos uma perspectiva muito mais atenuada, digamos assim, em relação à ideia de soberania nos estados, prevalece essa ideia de que eu só me obrigo àquilo que eu assenti, né? Aquilo que eu entendo que efetivamente está de acordo com as orientações que eu entendo, tá? Eu, representante de Estado, chefe de Estado, entendo que seja importante para um determinado Estado. Então, isso ainda é algo que faz com que a gente tenha um pouco não digo desconfiança, né, mas faz com que a gente entenda que no cenário internacional nós ainda temos um sobrepeso da questão da soberania, né, em que pese nós tenhamos aí a adesão via tratados internacionais. Outro ponto que é bastante importante, gente, e que faz também com que a gente pense, com que a gente também tenha um pouco de dúvida sobre essas questões, é justamente sobre as sedes da organização, ou seja, qual a base territorial, efetivamente, que vai se ter aí para essas organizações internacionais. Então, normalmente, essas organizações internacionais, elas vão ter base, ou elas vão se fixar de maneira física, se instalar de maneira física, em algum estado que faculte esse espaço, ou seja, que ofereça esse espaço, né, para a integração dos seus órgãos. Essa franquia, essa disponibilização, digamos assim, desse espaço, como é o caso, por exemplo, da ONU, né, que fica junto aos Estados Unidos, ela acontece através de um tratado bilateral entre a organização internacional e o Estado que está sediando, né? Então, é um tratado, efetivamente, até para que se tenha a certeza, né, de que essa instalação
vai ser feita e de que haverá a possibilidade de se receber aí os chefes de Estado, etc. Então, isso também é importante. Mas, não raro, né, e também é o caso da Organização das Nações Unidas, nós vamos ter uma série de outras sedes, né? Nós vamos ter uma série de outros locais que também são caracterizados como espaço físico, né, ou base territorial efetiva dessas organizações internacionais, tá? Então, isso é possível também. Bem, e aí, visto isso, né, e pensando um pouco nessas questões mais amplas, digamos assim, sobre a, a, as organizações internacionais, a gente espia, né, e aí vamos começar por aqui, vamos espiar um pouquinho do que é efetivamente, né, e do que nos traz aí a própria Organização das Nações Unidas, que, aliás, e vocês sabem disso, eu deixei alguns materiais ali para vocês olharem e verem, enfim, e compartilharem, etc., né? Teve a sua Assembleia Geral na semana passada, né? Onde o nosso presidente. Na semana passada não foi essa semana ainda. Foi ontem ou ontem, já nem sei mais, acho que foi dia 19. Onde nós tivemos o discurso do nosso presidente, né? Que aliás, o Brasil tradicionalmente, por uma questão de tradição, né? E tem as teorias ali que depois eu postei para vocês também, mas tradicionalmente os autores vão dizer que pelo Brasil ter aberto a primeira sessão da Organização das Nações Unidas, ele justamente foi elegido, né, ao país que faz a abertura das Assembleias Gerais, né, das Nações Unidas, da Organização das Nações Unidas, a nossa ONU. Né? E não foi diferente agora com o presidente Lula, que falou muito bem, aliás, né, sobre sustentabilidade, enfim, trouxe inclusive as questões relacionadas à situação das enchentes que nós tivemos aqui no nosso estado, infelizmente, nos últimos dias. Gente, o que é importante, né? A gente entender um pouquinho o alcance e o domínio temático também, né? Sobre essas questões relacionadas à própria Organização das Nações Unidas. Então, a ideia dessas organizações, e isso é bastante importante, é justamente pensar, né, no universo de organizações que tenham um alcance mais universal, como nós temos a Organização das Nações Unidas, ou que tenham um alcance mais regionalizado, né? Como por exemplo, a OEA, que vai falar, que vai tratar sobre as questões regionalizadas do ponto de vista dos Estados americanos, etc. Então, esse alcance universal, e esse é um dos primeiros pressupostos que a gente vai ter justamente em relação à ONU, é justamente dizer que ela serve para o maior número possível de estados, né? Ou seja, no sentido de acolher o mundo de maneira mais expressiva, né? Buscando traçar esse paralelo. E também do ponto de vista de duas grandes categorias, né? Então, se a gente for pensar tanto da vocação política, né, que é o caso da ONU, né, que tem uma vocação muito mais buscando uma ideia de se voltar a princípios como soluções para a paz e para a segurança dos estados, né, embora ela possa cuidar de uma série de outras questões, né, então questões como educação, questões como o atendimento à criança e adolescente, como nós falamos,
questões como direitos humanos no sentido mais amplo, e depois nós temos uma unidade específica sobre o sistema internacional de direitos humanos, e vamos falar disso, ou ainda vocação, né, organizações que vão ter uma vocação mais específica, ou seja, vocações que vão tratar sobre um fim econômico, sobre um fim cultural, né, como é o caso da Unesco, ou fins econômicos, como é o caso do próprio FMI, né? Então, são essas diferenças que nós vamos ter, né, para que a gente possa pensar nesse cenário. Nós vamos ter, então, um alcance universal dentro da perspectiva da ONU, né, como nós falamos, e a ideia de um domínio político, ou seja, pensar a preservação da paz entre essas nações, né, e esse é o grande objetivo, esse é o grande movimento que é feito através da ONU, fomentando soluções pacíficas de conflitos e meios idôneos para a segurança coletiva. Então, a proposição da estruturação da ONU e da própria Carta da ONU, da Organização das Nações Unidas em 1945, é justamente pensando com o objetivo de buscar essa solução pacífica, né, e trazer maior segurança entre os estados. Os órgãos da ONU, então a estruturação que nós vamos ter a Assembleia Geral, né, que nós comentávamos aqui, o Conselho de Segurança, que é tipicamente um conselho estabelecido para essa organização internacional, e a gente vai ver um pouquinho sobre a importância dele, a estruturação da secretaria, um conselho econômico e social e a Corte Internacional de Justiça. O Conselho de Tutela não existe mais, ele encerra, então, em 1994. A Assembleia Geral, então, tem a realização de sessões anuais em setembro, né, como eu comentei há pouco com vocês, sobre a fala também do presidente Lula abrindo, então, essa sessão, e eu compartilhei também depois, se vocês quiserem olhar, enfim, e até porque teve uma série de críticas que foram pensadas em relação ao nosso ex-presidente, né, o ex-presidente Bolsonaro, que também fez a abertura da Assembleia Geral do ano passado, tá? Então, se quiserem espiar por lá, também tá lá. Nessa Assembleia, então, todos têm direito à voz, têm direito à fala, tá? E têm direito a voto, tá? E o Brasil, tradicionalmente, faz, então, a abertura. Diferentemente, no Conselho de Segurança, nós vamos ter 15 membros. Então, diferentemente dos membros que nós vamos ter na ONU, em geral, né? Nós vamos ter 15 membros. Aqui, eles não param de me mandar mensagem, o celular fica vindo, porque eu dei uma entrevista e todo mundo resolveu assistir e tirar foto, mas enfim, daí chega a ser engraçado. Eu disse, gente, para de mandar mensagem, não me desconcentre. Mas é só uma brincadeira. Então, eles vão ter 15 membros, sendo 5 deles permanentes, né? Então, 5 que são tidos como aqueles países base, né? E que vão ser permanentes e estratégicos também do ponto de vista político. E mais 10 membros temporários que vão ser eleitos pela Assembleia Geral para o mandato de 2 anos. Então, na verdade, o que eles querem com isso, né? E são eles, os Estados Unidos, a França, o Reino Unido, a Rússia e a China. Então, na verdade, se a gente for pensar do ponto de vista político-econômico, esses 5 países que compõem o Conselho de Segurança, eles têm uma força, né? Esses 5 estados, eles têm uma força político-econômica como potências, efetivamente, né? Inclusive do ponto de vista territorial. Então, isso faz também com que se tenha a permanência desses países, isso é estratégico político, para que eles possam tomar as melhores decisões no sentido, né, de que se tenha a paz mundial, que se tenha a paz num sentido de alcance universal. E a eleição desses membros temporários
faz com que se tenha, com que se acompanhe efetivamente a dinâmica, né, gente? Então, no momento em que eu tenho uma organização internacional voltada para a paz, eu também tenho que entender que há uma dinâmica na sociedade internacional onde os conflitos também podem variar e, portanto, há uma necessidade de se incluir ou não essas pessoas dentro desse órgão. O Brasil, ele não é ele é membro não permanente, né? E ele está, então, no seu 11º mandato agora, em 2022, tá? Esse é o único órgão capaz de adotar decisões obrigatórias para todos, né? Então, aqui a gente tem, digamos assim, uma dissidência daquele processo decisório que nós comentávamos, no sentido de que normalmente esse aspecto decisório acaba passando pela própria soberania dos estados, tá? E aqui não, aqui inclusive o Conselho de Segurança pode determinar a intervenção de militares para a garantia da execução dessas resoluções. Então, efetivamente, é uma previsão bastante diferenciada, né? Ele também é conhecido por autorizar operações de manutenção de paz e missões políticas internacionais. Tá? Então, tudo isso perpassa pelas funções do Conselho de Segurança. As decisões, então, são tomadas por 9 votos no mínimo dentro do Conselho, né? E isso do ponto de vista de decisões de índole processual, ou seja, de trâmite, né, de funcionamento ou procedimental dentro do próprio Conselho, e as de cunho substantivo, né, impõe-se, então, os 9 votos mínimos favoráveis, que nesses votos mínimos favoráveis estejam os 5 membros permanentes. Então, os 5 membros permanentes nas decisões substantivas, ou seja, de conteúdo, né, elas tenham que ter esses 5 votando de maneira favorável àquela decisão. Tá? Então, esses 5, eles são, como eu disse, um núcleo duro, como eu brinco, né? Mas efetivamente é isso, eles são um núcleo decisório que tem que estar presente dentro dessa percepção. Cada um deles, então, vai ter o poder de veto, né? Porque ele está habilitado a obstruir a decisão por sua singular manifestação negativa. Então, ele tem o poder de vetar determinada decisão, se assim entender que não é possível. De outro lado, gente, o Conselho Econômico e Social ele vai ter uma amplitude maior, na verdade, um conselho mais flexível, né? Até pela própria característica. Então, é um Conselho Econômico e Social que vai pensar as ações que sejam necessárias do ponto de vista desses estados. Então, ele tem 54 membros, eles são todos temporários, vão se eleger a cada ano um grupo, né, de 18 para esse mandato trienal, e ele é responsável por pensar a questão do desenvolvimento sustentável em todas as suas dimensões. Então, só para relembrar, né, e aí aqui é bastante importante, até porque a própria agenda ONU 2030, e vocês já devem ter ouvido falar, ou vão ouvir falar, ou aqueles que forem fazer o trabalho sobre a ONU, por favor, falem também sobre isso. Mas a perspectiva é justamente essa, é pensar quais são os objetivos para o desenvolvimento sustentável dentro dessa agenda, ou seja, quais são as ações as quais os estados têm que cumprir para que se possa pensar no desenvolvimento sustentável. E aí, lembrando, né, gente, desenvolvimento sustentável não é somente questões ambientais. Então, esqueçam isso, essa vinculação direta, né, com o verde, né? Enfim, é por óbvio que o direito internacional ambiental ele é fundamental, e, aliás, a gente vai falar um pouco sobre ele logo adiante, em aulas posteriores, mas ele é só uma parte da ideia de sustentabilidade. Então, quando a gente fala em desenvolvimento sustentável, é como se a gente colocasse enfim, uma pizza, né? E dividíssemos em uma pizza, vai ver se é fome, né? Mas dividíssemos em 3. Então, dentro dela, nós vamos ter os fatores econômicos, os fatores sociais e os fatores ambientais. Por quê?
porque um é interdependente do outro. Eu não consigo pensar em desenvolvimento sustentável do ponto de vista ambiental se eu não tiver igualdade econômica, se eu não tiver redução de desigualdade social, se eu não tiver oportunidade de emprego, né? Então, isso é uma questão até mesmo lógica do ponto de vista da estruturação, tá? As recomendações desse conselho, são realizadas em julho de cada ano e vão ser encaminhadas, então, para exame da Assembleia Geral das Nações Unidas. A secretaria, então, quem secretaria, né? E aí nós estamos tentando até uma visita, ou enfim, ainda estamos em tratativas aí para ver o que a gente consegue de trazer aí o secretário-geral da ONU para estar conosco. Vamos ver se a gente consegue aí até o final do ano. Aí eu convido todos para estar conosco. Então, a secretaria é feita por um chefe que é chefiada, né, por o secretário-geral das Nações Unidas, que é eleito pela Assembleia mediante a recomendação do Conselho de Segurança. Renovável, uma vez não podendo dar sucessão por alguém da mesma nacionalidade. Atualmente é o Antônio Guterres, ele já está no seu segundo mandato, né? Então ele já vem de uma história aí de trabalho, etc. E ele é efetivamente um órgão de administração. Então é quem organiza, é quem gerencia os escritórios, né? O exemplo que nós vamos ter e por isso que quando eu comentei das sedes, né, nós vamos ter aqui conosco na semana que vem o chefe do escritório da ONU em Porto Alegre relacionado à questão, à pauta das migrações. Então, como eu disse, né, o órgão administrativo, a ONU em si, a sede administrativa se encontra lá em Nova York. Então, sabemos disso, ela tem sede permanente, onde vão acontecer, onde acontecem as assembleias gerais, etc. Mas nós vamos ter uma extensão em outros territórios. Então, a gente vai ter, inclusive, escritórios ou mesmo outras sedes em outros locais, como, por exemplo, a Corte Internacional de Justiça, ela fica em Haia, né? Então, são locais diferentes para esses determinados órgãos, de acordo com esses tratados que são estabelecidos em Haia, na Holanda. Sobre esse alcance mais universal e específico, é importante que a gente liste, eu já comentei, né? Mas então, nós vamos ter categorias mais especializadas. Então, só para a gente lembrar de exemplos, né? Então, por exemplo, os estados, a OIT vai ter lá especialização na questão do trabalho, a Unesco na questão da cultura, né? O FMI, etc. Então, é só para contextualizar esses dois aspectos. E aí, só para a gente falar um pouquinho sobre isso e também comentar algumas questões sobre o próprio Tribunal Penal Internacional, que a gente vai ver logo na sequência, nós vamos ter, e não podemos ou não devemos confundir a Corte Internacional de Justiça, faltou um L ali, a Corte Internacional de Justiça com o Tribunal Penal Internacional. Então, são cortes diversas. E a principal questão, ou a principal diferenciação que nós vamos ter, é justamente que a Corte Internacional de Justiça ela vai servir para julgar estados, tá? Então, atos cometidos por estados, né? Pelos estados que tenham aderido aí ao regulamento da ONU. Então, essa é a intenção da Corte Internacional de Justiça, né? Então, é o principal órgão efetivo da ONU. Ela é criada, então, juntamente com a Carta da ONU, em 1945, e tem início, então, como uma corte permanente, né, em 1946. Ela é conhecida como Corte de Haia, ou Corte Mundial, muito comum se falar em Corte de Haia, né? Então, isso é bastante comum de se dizer, né? Ela vai ter um estatuto próprio que vai, então,
relacionar essas questões. E aí, gente, e isso é bastante importante, as diferenças que nós vamos ter entre o Tribunal Penal Internacional e a Corte de Haia, ou a Corte Internacional de Justiça. Então, ambas vão ter sede no mesmo local, então na mesma região, né, em Haia, mas uma é voltada para o julgamento de indivíduos e a outra é voltada para essa solução de disputas entre estados. Então, o que se fez? Vamos lá, tá? A ONU cria um órgão judiciário dentro da sua estrutura para que ela possa julgar essas questões de disputas entre os próprios países, né? Os próprios, sejam disputas econômicas, sejam disputas sociais, ou que envolvam a questão do desenvolvimento, ou que envolvam até mesmo direitos humanos. Por que ela faz isso? Porque se ela é um organismo internacional, uma organização internacional voltada para a solução pacífica de conflitos, ela tem que ter um órgão judiciário que seja capaz de resolver ou de solucionar estas questões, tá? Então, o que ela faz? Ela cria uma Corte Internacional de Justiça que vai ser o órgão responsável, ou seja, não vai ser um tribunal de exceção, mas sim um tribunal já antecipadamente criado para essa finalidade. Diferentemente do Tribunal Penal Internacional. O Tribunal Penal Internacional ele é voltado para o julgamento de indivíduos, pessoas, tá? Físicas, inclusive. Inclusive, nós tivemos denúncias contra o próprio ex-presidente da República, né? Vocês sabem disso e foi noticiado isso enfim, né? Bastante noticiado, aliás. Então, esse é o, digamos assim, a função efetiva do Tribunal Penal Internacional. O Tribunal Penal Internacional ele tem como regimento o tratado ou o Estatuto de Roma, que é, na verdade, o tratado internacional que traz a funcionamento, a competência, o formato, ou como vai se dar a questão do tribunal, da operação do Tribunal Penal Internacional, e ele não é um órgão da ONU. O que ele faz? Ele recebe denúncias relacionadas a crimes de guerra, crimes contra a humanidade, crimes de genocídio e crimes de agressão, ou crimes de agressão. Então, essas denúncias diante desses tipos penais, ou seja, desses fatos, ele recebe e ele vai ser competente para julgar, né, do ponto de vista internacional, esses indivíduos em razão da gravidade e da natureza dos crimes cometidos por esses indivíduos, tá? Então, vejam, o Tribunal Penal Internacional, ele não tem competência para julgar estados ou para se envolver no julgamento ou nas questões relacionadas aos estados, mas sim ele tem em relação aos indivíduos, efetivamente, tá? Então essa é a grande diferença. E mais, né, gente, que é bastante importante. Só ver se eu não botei aqui. Não botei. Que é bastante importante. O Tribunal Penal Internacional ele é tido como Jesus. Ele é tido como uma cláusula pétrea. Ele foi internalizado pelo Brasil, pelo sistema brasileiro, e foi colocado constitucionalmente, né, como cláusula pétrea que o Brasil vai aderir ao Tribunal Penal Internacional. Tá? Então, isso é bastante importante. Diferentemente, a Corte Internacional de Justiça vai tratar de temas relacionados aos estados, como, por exemplo, as questões de acesso ao Oceano Pacífico, que por muito tempo foram travadas entre Bolívia e Chile, né? Então, a questão dos limites territoriais, ou como isso foi efetivamente decidido entre esses dois, né? Então, ele é um tribunal permanente que vai ter uma abrangência na sociedade internacional. Né? Ele vai efetivamente pensar sobre as questões relacionadas aos estados.
e ele vai funcionar de forma permanente e vai ser composto por uma série de juízes, né? Então, esses juízes de diferentes nacionalidades vão compor, né, esta corte. Esses juízes, eles vão ser indicados, então, em razão da sua nacionalidade, eles serão juízes independentes, e eles têm que ter alta consideração moral e condições de exercer as funções judiciais. Isso é muito semelhante à própria estrutura do TPI, tá? O Tribunal Penal Internacional também vai selecionar juízes que tenham, então, esse notório saber, né, e essa autoconsideração moral e conhecimento suficiente para que possam compor essa corte. Cada juiz vai ter um mandato de 9 anos, sendo reconduzível, 9 anos, sendo reconduzível, né, havendo a renovação de 1/3 deles a cada 3 anos, né, para que possa se ter. Os juízes, então, são eleitos pela Assembleia Geral da ONU, né, para a Corte Internacional de Justiça, e nós vamos ter também a necessidade de aprovação via Conselho de Segurança, tá? O Brasil já teve alguns nomes, né, como o professor Antônio Augusto Cansado Trindade, né, sendo um deles, um dos professores. Ele tem uma série de obras, é um jurista bastante conhecido, e essa jurisdição ela vai se dar somente quando os estados aceitam a jurisdição da Corte Internacional, né? Lembrando toda a questão da soberania que nós comentávamos, né? Esse aceite, então, se dá com um acordo pacífico, com uma cláusula jurisdicional no tratado, ou ainda através de um acordo recíproco de intenções que sejam propostos. As decisões, por óbvio, né, gente, mas frisando, da Corte Internacional são sempre com base na estruturação do direito internacional e se aplica, então, às fontes do direito, né? E a Corte Internacional de Justiça também é um órgão consultivo, tá? Do ponto de vista que a Assembleia Geral também pode solicitar como se fosse uma espécie de assessoria jurídica, né, ou uma forma de efetivamente ter um direcionamento jurídico para fins de decisões, seja na Assembleia Geral, seja no próprio Conselho de Segurança. Uma vez, e isso é muito importante, né, gente, mas uma vez traçada essa adesão à Corte Internacional de Justiça, os estados ficam obrigados às suas decisões, né? Então, se eles reconhecem a Corte Internacional de Justiça e aderem, então, a esse tratado internacional, eles, consequentemente, têm uma obrigatoriedade de cumprimento dessas decisões, né, em relação aos países que estão em disputa. Se eles vierem a deixar de cumprir, compete, então, ao Conselho de Segurança tomar as medidas para exigir o cumprimento dessa decisão. Isso é interessante, gente, porque no caso do TPI, do Tribunal Penal Internacional, é um pouco diferente. Alguns estados podem deixar de cumprir essa decisão e o TPI ter que acionar ou ter que criar efetivamente um documento, né, que legitime esse descumprimento, né, esse descumprimento das decisões relacionadas ao TPI, ao Tribunal Penal Internacional. E aí é sobre esse ponto que eu deixei um artigo para vocês devem ter visto que é um artigo do Conjur, tá? Que fala justamente sobre essa questão, traduzindo um pouco, vou até compartilhar ele aqui, traduzindo, só para vermos juntos, este aqui, tá? Mas ele está disponível ali para vocês também. Então, o que ele faz? Ele é um artigo do Conjur, né? Falando um pouquinho sobre essa questão do conflito bélico, né, entre Rússia e Ucrânia, né, reacendendo essas questões sobre as decisões
do TPI, do Tribunal Penal Internacional. Então, o que ele traz? A questão da anomia legislativa e do descompromisso, em certa medida, internacional em relação ao Brasil. E isso tem sido isso tem trazido uma série de discussões. Esse artigo ele é de 2022, mas nós temos uma sequência dessas decisões logo adiante, em razão dos crimes de guerra que foram cometidos e praticados pela Federação Russa, em razão das ordens do presidente Putin. Então, isso tem sido bastante, digamos assim, tem provocado uma série de questões, né, em razão da possibilidade de se ter o reconhecimento, né, desse conflito e das decisões, efetivamente, do Tribunal Penal Internacional. E qual a grande questão, né? Isso é bastante importante, porque a dúvida é que a gente fica assim, tá, ok, nós temos um Tribunal Penal Internacional que toma decisões, pode inclusive decidir pela prisão, né, de um indivíduo que esteja cometendo crimes de genocídio, crimes contra a humanidade, etc. E essa é uma das grandes questões. E aí a gente pergunta, ok, né, até aí entendemos que o Tribunal Penal ele tem um poder de estabelecer uma punição, mas a questão que fica é quem prende, né, quem executa, quem faz com que efetivamente nós tenhamos o cumprimento dessas decisões. E por que isso é importante, né, gente? Porque se a gente for pensar, quando a gente fala sobre essa questão, a gente tem dois grandes caminhos, né? A gente olha sobre duas grandes perspectivas. Na Corte Internacional de Justiça, eu tenho a aplicação do Conselho de Segurança, né? Por quê? Porque eu remeto as decisões da Corte Internacional de Justiça para o Conselho de Segurança, que também é um órgão da ONU. Então, consequentemente, eu tenho quem faça valer, inclusive possibilitando intervenções militares, se necessário, para fazer valer as decisões da Corte Internacional de Justiça. Diferentemente do ponto de vista do Tribunal Penal Internacional, nós não temos uma estrutura de polícia, né? E polícia no sentido mais amplo, ou seja, quem faz cumprir, quem faz, do ponto de vista da imposição da força, né? Quem faz cumprir. E aí, qual a questão, né, gente? A questão é que todo o Estado que torna ou que adere ao Tribunal Penal Internacional, ele automaticamente deve, né? Esse é o que diz o ius, o ius gentium, ou seja, o direito costumeiro, ele deve implicar a sua força de Estado ou a sua força de polícia para fins de fazer cumprir a determinada ordem. Então, o que eu estou dizendo com isso, né, gente? Que se nós tivermos um indivíduo que seja punido ou que seja reconhecidamente culpado por determinados crimes, né, crimes contra a humanidade ou crimes de guerra, como aconteceu no caso da Rússia, e esse cidadão vier ao Brasil, efetivamente nós temos que fazer cumprir a decisão do Tribunal Penal Internacional. Então, isso é extremamente importante, né, que a gente entenda que, pela regra de direito internacional, é esta a posição que nós temos que ter, né? Mas nem sempre isso vem sendo cumprido. E aí, eu vou deixar para vocês, além desse artigo, e peço que vocês ouçam, tem uma entrevista sensacional, aliás, que ela resume bem o que a gente trabalhou aqui em aula. Eu vou deixar que vocês ouçam. Deixa eu só achar ela aqui, da juíza Silvia Steiner, tá? Ela foi por muito tempo componente, uma das únicas brasileiras que foi juíza no Tribunal Penal Internacional, e ela tem um histórico muito interessante falando sobre os fatos que vêm
acontecendo. Deixa eu só achar aqui. Que é sensacional. E aí vou pedir que vocês assistam, se puderem ainda hoje, porque ela resume, na verdade, muito do que a gente falou, muito do que a gente tratou aqui, e ela fala justamente disso, tá? Da obrigação constitucional que o Brasil teria de prender, né, Putin, o presidente Putin, se ele viesse ao país, tá? Então, essa é uma das grandes discussões, na verdade, é a discussão do momento, né? Se nós formos pensar nessa perspectiva, por quê? Porque no momento em que nós temos, como eu disse, uma cláusula pétrea que nos diz que o Brasil adere ao Tribunal Penal Internacional, isso consta dentro da Constituição, isso não pode ser alterado, né? Por ser uma cláusula pétrea, vocês sabem o que é uma cláusula pétrea. Nós temos que ter também o cumprimento, né, dos tratados aos quais nós já aderimos. E aí, quero então, deixa eu só ver se é esse aqui. Eu vou só fechar aqui o áudio 1 minuto para poder ouvir se é exatamente essa entrevista, e aí eu compartilho. Agora sim, vou mostrar aqui. É sensacional a entrevista, tá, gente? Vale muito a pena. Ela é meu Deus, ela é uma sumidade no assunto e vale muito a pena. Vejam como é, né? Por vezes as entrevistas. Agora foi jogos aqui, sei lá o que apareceu. Tá. Esta aqui, tá? Então tá lá. Vou copiar o link, vou botar ali no chat, tá? Como funciona o Tribunal Penal Internacional e o que acontece se os países não cumprem o acordo. Então é muito legal, porque ela trata exatamente sobre essa questão, né? Dizendo, olha, o Brasil é signatário do TPI, que tem uma série de mandados contra Putin por crimes de guerra, e o acordo prevê que seja, né, cumprido. E aqui, gente, vamos lá, né? Nós não estamos falando de uma questão político-partidária, é importante que vocês olhem do ponto de vista legal, do ponto de vista jurídico. E ela faz uma análise muito bacana sobre isso, né? Ela traz exatamente os equívocos jurídicos em razão das afirmações que foram feitas, né? E o quanto a gente tem que efetivamente entender, né? Se isso é algo possível ou não, tá? Então, essa aqui é a Silvia, ó, Silvia Steiner, é efetivamente uma referência em relação a isso. Vou copiar, vou colar ali, e aí peço que ouçam, se puderem ouvir hoje ainda, que está fresquinho, que a gente recém conversou sobre o assunto, eu acho que é bem legal, tá? Não vou ser enfadonha de ficar aqui, mas acho que vale muito a pena vocês assistirem. Não é sempre, né, que a gente tem uma entrevista boa ou alguém que efetivamente fala bem sobre a temática, e esse é o caso, tá? Então fica a dica aí também. Vou colar lá também no PES, mas assistam a entrevista, por favor, que ela resume bem sobre isso. E até para não esquecer, né, as diferenças que nós vamos ter, vamos ver o desenrolar aí para frente também, de como isso vai acontecer, porque essas questões vão aparecer de alguma forma aí no cenário brasileiro e a gente tem que estar atentos
digamos assim, né? Até porque é a nossa tarefa pensarmos sobre isso, tá bem? Consegue acessar ali, né? Tranquilo. Então está, minha gente. Vou fechar a gravação aqui. Vocês têm dúvidas, dores, angústias? Muitas, poucas?